E aí, tudo certo? Estamos prontos? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. Muito tem se debatido sobre o golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Foi um evento absolutamente relevante para o país, sem dúvida um dos mais marcantes do século XX, mais importante que qualquer outro golpe, já que gerou um governo militar que duraria 21 anos. As discussões em torno desse acontecimento têm se tornado ainda mais frequentes por conta do fortalecimento do pensamento da direita conservadora no Brasil, mas já haviam se intensificado no aniversário de 50 anos do fato. Apesar de ser quase consensual que a ditadura se inicie em 1964, há historiadores que entendem que ela se iniciou em 1968, como há quem defenda que ela terminou em 1979. Essas pessoas apontam que foi ditadura, portanto, apenas o período de vigência do Ato Institucional número 5. Também por conta do cinquentenário do golpe, ou cinquentenário da intervenção, como aqueles que apoiam o golpe preferem, também se tem apontado seus efeitos positivos na modernização do Brasil. E também muitos se perguntam se as esquerdas que lutaram contra o golpe eram de fato democráticas. Mais uma questão que se levantou mais recentemente foi se o golpe foi civil-militar ou apenas militar. E sendo civil-militar, se pergunta se o apoio civil foi apenas da elite ou houve de fato uma legitimação por parte da classe média. O apoio da elite foi apenas a elite política, com um congresso que legitimou o golpe, ou também um apoio estrutural com apoio do empresariado? Outro ponto de debate é o papel da oposição. Como pode um golpe ser tão bem sucedido em tão curto espaço de tempo? Essas interpretações são possíveis e, se levadas adiante em estudos sérios, podem conter respostas válidas. Provavelmente uma resposta mais completa movimenta todas essas perguntas e não elimina por completo as outras possibilidades. Outra pergunta que podemos fazer é a razão do golpe. Por que ele ocorreu? Para uns foi uma questão econômica, para outros uma questão política. Claro que uma coisa ou outra não é plenamente possível. Claro que ambos elementos pesaram no golpe e na manutenção do regime, ou seja, da ditadura. Para alguns, o amplo apoio civil e a inflação, o desemprego, a oposição às reformas de base, a defesa de uma abordagem econômica mais próxima aos Estados Unidos foram fatores econômicos mais relevantes que pesaram no apoio ao golpe por parte dos setores militares e civis. Já para outros, a necessidade de conter o movimento sindical, a conjuntura internacional da Guerra Fria, para eles isso foi mais importante. Aqui, entendemos que o golpe civil-militar que levou Castelo Branco ao poder inaugurou um regime ditatorial que durou 21 anos. Vamos ficar com algumas visões mais modernas, menos tradicionais, reforçando a visão de que amplos setores das sociedades apoiaram o golpe. E vamos manter a visão tradicional de que a ditadura durou 21 anos, ainda que com características diferentes em seus diferentes períodos. Oficialmente, o golpe é dado em 31 de março de 1964, terça-feira, quando começa um levante das tropas militares em Minas Gerais. Depois de um curto período de incerteza da possibilidade de uma guerra civil, temos o triunfo dos golpistas. Isso foi consolidado por um ato em pleno Congresso Nacional, em que o presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, reuniu 183 deputados, quando existiam 404, e também 29 senadores, quando existiam 60 senadores, para comunicar nessa sessão conjunta que a presidência da República estava vaga. Ainda que na abertura da sessão da reunião do Congresso Nacional tenha sido dito que o presidente estava no Rio Grande do Sul. A situação ficou um pouco mais tensa e Auro de Moura Andrade mandou desligar as luzes e os microfones do Congresso. Saiu do plenário à luz de velas às 3h30 da manhã do dia 2 de abril. O presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, era nomeado presidente da República.
Por que Ranieri? O objetivo era dar uma aparência democrática a tudo que estava acontecendo. Como assim democrática? Menos da metade dos deputados, menos da metade dos senadores, com luzes e microfones apagados, sem discussão de madrugada. E vão manter uma aparência democrática? Sim, manter a aparência de democracia faz com que muitos entendam que o golpe anticomunista foi necessário e que os representantes do povo o promoveram. Mas quem mandava no Brasil não era Mazzilli. Quem comandava as coisas era a junta militar, formada por um general, reconhecido por ser anticomunista, junto ao almirante Augusto Rademacher e ao brigadeiro Francisco Corrêa de Mello, ou seja, os 3 chefes das Forças Armadas. Essa junta se formava no Rio de Janeiro e tinha apoio declarado dos Estados Unidos, que já havia reconhecido o governo golpista como governo legítimo do país. E João Goulart? Bom, João Goulart deixa o país em direção a Montevidéu apenas no dia 4 de abril de 1964, depois de ser convencido de que toda a alta patente do exército aderiu ao golpe, ao menos passivamente, e que os americanos estariam dispostos a invadir o Brasil para garantir o sucesso do movimento se houvesse resistência. Quanto à participação dos Estados Unidos, temos que nos lembrar que desde 1962 tínhamos no Brasil um adido, ou seja, um enviado, um adido militar americano por aqui. Esse sujeito, não por acaso, havia lutado nas campanhas da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Era o coronel Vernon Walters. Assim como o embaixador Lincoln Gordon, o adido deu apoio ao movimento golpista. Esse apoio já havia começado lá em 1962, por exemplo, quando o governo americano investe 5 milhões de dólares no financiamento de campanha para governadores contrários a João Goulart. Além disso, havia, e pode ser consultado na Biblioteca do Congresso americano, a Operação Brother Sam, que fornecia armas e apoio logístico para uma eventual guerra civil. Ou seja, esse golpe já havia sido planejado há algum tempo, mas as primeiras medidas do governo foram repressivas. 8 políticos, 6 da UDN e 2 do PSD, entre eles Ulisses Guimarães, levaram aos líderes do novo governo um pedido de cassação por 15 anos dos direitos políticos dos deputados vistos como subversivos. Vistos como subversivos por eles e seus amigos, é claro. Além disso, os governadores do Sergipe e Pernambuco foram depostos. Em Recife, 2 manifestantes contrários à prisão do governador Miguel Arraes foram mortos a tiro pela polícia do Exército. Em todo o país, lideranças estudantis, trabalhadoras e sociais foram presas, como as lideranças da AP, das Ligas Camponesas, do Comando Geral dos Trabalhadores, sedes de sindicatos, sede da UNE, de órgãos de oposição ou potencial oposição ao golpe já são invadidas e muitas vezes queimadas no dia seguinte ao golpe. Muitos foram presos em prisões provisórias, como o Estádio do Maracanã ou navios da Marinha. A Embaixada dos Estados Unidos fala em 5 mil presos apenas na primeira semana do golpe. Ao longo do primeiro ano, estima-se 50 mil pessoas presas. Mas como justificar essas prisões se queremos manter uma aparência democrática? Prender essas pessoas não estava previsto na Constituição vigente. Muito menos prender sem qualquer possibilidade de julgamento. Havia o habeas corpus, o direito de se defender em liberdade, a liberdade de expressão, de pensamento, o fato do governador de 2 estados terem sido eleitos pelo voto democrático, o fato dos sindicatos atuarem dentro de suas funções devidamente previstas na lei. Enfim, era preciso dar a impressão para a sociedade de que as medidas do governo eram necessárias e, principalmente, de acordo com a lei. Por isso, era preciso mudar a lei. Essa mudança vem com o Ato Institucional número 1, de 9 de abril de 1964. Esse ato institucional foi escrito por Francisco Campos, aquele ministro de Vargas que era admirador do nazismo, de uma ditadura, lembra? Esse ato institucional continha 11 artigos e validade determinada.
Os artigos fortaleciam o poder do presidente da República, por exemplo. Se o presidente editasse um decreto-lei, o Congresso tinha pouquíssimo tempo para aprovar ou rejeitar. Se o Congresso não avaliasse, ou seja, nem reprovasse nem aprovasse, a medida do presidente, ou seja, aquela medida que o presidente tomou, estaria valendo automaticamente. Hoje é o contrário. Quem tem que criar a lei é o legislativo. Por isso, se o presidente criar um decreto-lei, esse decreto tem que ser aprovado pelo Congresso. Senão, o decreto perde a validade, ou seja, quem manda mais é o parlamento, não o presidente. Além disso, o presidente, de acordo com o ato institucional número 1, pode aumentar a despesa pública, investir como quiser as verbas, pode cassar mandatos de políticos de qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, pode demitir funcionários públicos, inclusive juízes. O presidente podia colocar na reserva, ou seja, aposentar militares e qualquer funcionário público. Aí podemos ter uma ideia de por que a grande maioria dos historiadores entende que a ditadura começa em 64. Os amplos poderes atribuídos ao presidente se fazem valer já em 64. E esses amplos poderes são de fato utilizados. Na possibilidade de demitir funcionários públicos, temos 1.530 demissões nos ministérios apenas nos 3 primeiros anos de governo, demissões políticas, não técnicas, nem por reestruturação. Entre os generais, por exemplo, foram postos na reserva 24 generais dos 91 que havia, ou seja, 24 generais eram contrários ao regime e são aposentados, ou seja, desligados do exército. 90% dos sindicatos rurais são fechados. Em mais de 400 sindicatos houve interferência direta do governo. E mais de 1.000 militares de baixa e média patente foram reformados. E esses são apenas alguns dados. Além disso, o ato institucional número 1 previa eleições indiretas para presidente, para um mandato que terminaria em 1966. O nome consensual foi Humberto Castelo Branco, apoiado pelo INPS, pela UDN, pela Sociedade Rural Brasileira, pela Fiesp, pelo Partido Democrata Cristão, pelo PSD, pelo Partido Social Progressista, o PSP. O vice-presidente seria José Maria Alckmin. A chapa foi eleita por um Congresso Nacional reduzido, em que dos mais de 400 membros restavam apenas 326, e dos senadores restavam apenas 62. Além da eleição nada democrática do novo presidente, havia uma outra urgência, a instauração da Comissão Geral de Investigações, um órgão vinculado à Presidência da República. Essa comissão tinha o papel de abrir inquéritos policiais militares, os IPMs, que seriam um instrumento para investigar potenciais inimigos do regime, os chamados inimigos internos. Até 26 de outubro de 1964 foram abertos 1.100 processos, atingindo mais de 2.000 pessoas. A forma de atuação destes coronéis dos IPMs, como eram chamados, era absolutamente violenta e contrária a qualquer possibilidade de respeito às leis. Foram feitas perseguições, prisões e várias formas de violência física e psíquica contra lideranças sindicais, militares, estudantis e sociais que pudessem incomodar o governo com questionamentos ou outras formas de oposição. Mas o tempo foi passando e nos aproximamos de 1965, ano em que ocorreriam as eleições para o novo presidente, que assumiria o cargo em 1966. E já aqui começamos a perceber as pequenas fraturas nas reações entre aqueles que apoiavam o golpe. Havia um grupo que não tinha pressa em deixar o poder, havia outro grupo interessado em assumir o poder, e outro grupo que não queria deixar o poder. Como pode se esperar, civis e militares a favor de um governo militar mais longo e militares a favor de um governo militar mais curto, logo entrarão em choque. E aquele consenso que permitiu o golpe tão facilmente vai se fraturar e opor esses grupos, que terão que tomar posições muito difíceis para o país. Dentre os grupos de poder, temos aquele liderado pelo ministro da Guerra, o general Arthur da Costa e Silva, e o governador da Guanabara, Carlos Lacerda.
Esse entendia que era preciso continuar com as medidas punitivas, ou seja, seguir com o governo fortalecido pelo ato institucional número 1 e expurgar qualquer um que se aproximasse do comunismo, socialismo ou simplesmente faça oposição a um determinado olhar econômico e político. Castelo Branco não prorrogou os amplos poderes do AI-1, como muitos desejavam, mas prorrogou seu próprio mandato, anunciando que as eleições ocorreriam apenas em outubro de 66. Essa medida desagradou profundamente os políticos civis, já que muitos deles esperavam concorrer a cargos eletivos já em 65. Um dos mais furiosos era justamente o Carlos Lacerda, que passa a criticar abertamente o regime. Diante do afastamento de Lacerda do governo, ou do seu apoio irrestrito ao governo, vemos um movimento interessante dos jornais liderados pelo Correio da Manhã, que pertencia ao próprio Carlos Lacerda, de denunciar as violências praticadas por todo o país pelos militares. Essas violências eram fruto da perseguição à oposição, eram a forma de agir dos inquéritos policiais militares que deveriam intimidar a oposição à ditadura. Foi um escândalo, porque o governo não deveria fazer uso da força física contra um grupo de estudantes, de atores, de sindicalistas ou de quem quer que seja, pelo menos não de forma gratuita. A reação do governo foi imediata. Castelo Branco montou a chamada Missão Geisel, que saiu a percorrer o país para ver o que estava acontecendo nos quartéis. A resposta trazida pelo então chefe do gabinete militar foi a seguinte: a maior parte dos crimes cometidos em nome do Estado teria acontecido no chamado calor da Revolução, e que agora a quantidade de crimes estava diminuindo, apesar de recentemente ter sido morto sob tortura um sargento do Exército chamado Manuel Alves de Oliveira. Claro que a simples existência da Missão Geisel era uma forma de abrandar os ânimos dos mais linha dura, mas não passava, em certa medida, de um simples jogo de cena, já que nunca deixou de acontecer tortura em nome do sistema. Basta ver que nunca houve punição aos torturadores. Mesmo que os coronéis dos IPMs não fossem totalmente contemplados em suas demandas, a pressão deles por meio da Liga Democrática Radical, a LIDER, como se chamava, que de democrática não tinha nada, ela acabou atingindo alguns de seus objetivos. Ela perdeu a briga com o STF, porque o STF concedia o direito de se defender em liberdade, ou seja, de habeas corpus a alguns dos perseguidos pelos IPMs. Os coronéis queriam a dissolução do STF, mas o Castelo Branco manteve o STF ativo. Por outro lado, conquistaram a chamada Lei de Ineligibilidade, em que aqueles que perderam seus mandatos por conta do golpe não poderiam se candidatar a nenhum cargo nas eleições que se aproximavam. Além disso, foram alterados princípios eleitorais. Quem pode votar e quem pode ser votado agora tem mais restrições. Nas eleições para governador que ocorreram em outubro de 65, 4 estados escolheram nomes de oposição à ditadura: Minas, Guanabara, Santa Catarina e Mato Grosso. Esse resultado foi inaceitável para os mais linha dura, que passaram a exigir a intervenção presidencial e afastamento dos vencedores nas urnas. Mas o presidente não interviu. Quem foi até lá foi o ministro da Guerra, o general Arthur da Costa e Silva, que falou diretamente às tropas, contornando a possibilidade de insubordinação. Essa postura unificadora de Costa e Silva o fez como o nome a ser apontado como sucessor de Castelo Branco. A posse dos governadores veio, mas também veio a redução de seus poderes e a interferência na nomeação de sua equipe de governo, com o presidente nomeando, por exemplo, os secretários de segurança em Minas Gerais e na Guanabara. Além disso, os militares eram cada vez mais responsáveis pela chamada segurança nacional, o que queria dizer combate ao comunismo e a qualquer forma de oposição. Depois da ruptura de Lacerda com o governo, foi a vez de outros políticos de expressão o fazerem. Adhemar de Barros e Magalhães Pinto, por exemplo, eram entusiastas do golpe, mas foram afastados e, vendo que as eleições nunca viriam, e passaram também foram afastados e, vendo que as eleições nunca viriam, passaram a fazer oposição.
Também é esse o caso de JK, que não queria o golpe, não era de sua convicção um regime ditatorial, nem um golpe de Estado, mas diante da situação, tentou se integrar ao governo e foi repelido. Daí para frente foi oposição. A forma de permanecer no poder veio com a publicação do Ato Institucional número 2. Este era uma reinvenção do AI-1. Era uma ratificação dos ideais da chamada Revolução de 1964, que se montava... Este era uma reinvenção do AI-1. Era uma ratificação dos ideais da chamada Revolução de 64, que se mostrava como um fenômeno que não retrocedia. Foi preciso um ato institucional, pois havia medo, já em 65, que os políticos não aprovassem essas medidas, nem mesmo aquele Congresso depurado pelo expurgo dos que eram mais reconhecidamente de esquerda. Nem a direita, ou o centro-direita, era vista agora, depois de 1 ano e meio do golpe, como fiel defensora do governo Castelo Branco. O ato institucional número 2 atuou em 3 principais pontos: a militarização do governo, a concentração do poder nas mãos do executivo e a impossibilidade de oposição. Esse tripé tornou o governo ainda mais ditatorial, ainda mais duro, ainda mais autoritário, ainda mais intransigente. Como diz o próprio ato institucional, a revolução está viva e não retrocede. O problema é que, assim como o ato institucional número 1 tinha prazo de validade, o próprio ato institucional número 2 também tinha. E ele vencia em 67. Entre 27 de outubro de 65 e 15 de março de 67, Castelo Branco se dedicou a garantir a vitória de deputados, senadores e governadores do partido do governo, ou seja, da Arena, além de garantir a vitória eleitoral por eleição indireta de seu sucessor, Costa e Silva. Quanto mais se aproximava o fim da validade do AI-2, mais se cogitava uma nova Constituição para que não fosse preciso editar sucessivos atos institucionais. Mas olhando um pouco para o exterior, é preciso dizer que a relação com os Estados Unidos não mudou. Apesar do governo americano perceber a forte guinada autoritária do nosso governo, manteve o apoio e os financiamentos. Logo no início, adotamos uma postura de total aproximação com os americanos. Abertura econômica, envio de tropas para a República Dominicana, ruptura com Cuba em 13 de maio de 64. A única coisa que não fizemos foi enviar tropas ao Vietnã, apesar do pedido de Lyndon Johnson. Esse autoritarismo acabou trazendo abalos irreversíveis para a estrutura política brasileira. Uma das medidas do AI-2 foi o fechamento dos partidos e o estabelecimento de regras demasiadamente complexas para a abertura de novos. Como consequência disso, 2 agremiações são aceitas pelo governo. Elas foram apelidadas de Partido do Sim e Partido do Sim Senhor. Isso porque as atividades dessas agremiações, que por lei não podiam se chamar partidos, eram completamente controladas e regradas pelo Estado. A Arena e o MDB são 2 grupos políticos que precisam aprovar o que o governo quiser. Do contrário, o parlamento é fechado. O que o governo quer? Bom,